Hoje, 26 de fevereiro de 2025. Galo da Madrugada prepara desfile com 30 trios e 2.500.000 foliões no Recife. Deputada Érica Hilton propõe reduzir jornada de trabalho para 4 dias na semana. Emendas parlamentares ultrapassam 50 bilhões de reais e STF exige transparência nos repasses. Prazo para carimbar ovos vencidos a granel é adiado pelo Ministério da Agricultura. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Faltando poucos dias para a 46ª edição do Desfile do Galo da Madrugada, a direção do maior bloco de rua do mundo divulgou detalhes da festa em entrevista coletiva nesta terça-feira 25. O desfile acontece no próximo sábado, dia 1º de março, com um percurso de 6,3 quilômetros pelas ruas do centro do Recife, começando pontualmente às 9 horas, no Forte das Cinco Pontas e terminando na Praça da República. Serão 30 trios elétricos comandados por artistas como Elba Ramalho, Gustavo Travassos, André Rio, Almir Ruche, Marrom Brasileiro, Nena Queiroga, Geraldinho Lins, Michele Melo, Bia Vilachan, Gerlane Lopes, Nuno Germano e os maestros Forró e Spock que animarão os 2.500.000 foliões esperados. O camarote oficial, montado na Praça Sérgio Loreto, terá apresentações especiais e duetos com atrações como João Gomes, Priscila Senna, Michel Teló, Gabi Amarantos, Chico César e Pablo Vittar. Alguns desses, inclusive, seguirão no trio até o término do cortejo. Rejeição ao governo Lula atinge 44%, segundo pesquisa CNT-MDA. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira 25 aponta que a rejeição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a 44%, um aumento de 13 pontos percentuais em relação à última rodada, realizada em novembro de 2024. A avaliação positiva do governo também caiu, atingindo 28,7%, o menor índice registrado neste mandato. O levantamento mostra que 26,3% dos entrevistados classificam a gestão como regular, enquanto 44% avaliam como negativa, sendo 12% ruim e 32% péssima. A desaprovação pessoal de Lula também subiu, chegando a 55%, o maior percentual desde o início do governo. Além disso, a pesquisa revelou que 64,8% dos entrevistados acreditam que Lula não merece reeleição em 2026, enquanto 31,7% ainda o consideram uma opção para um novo mandato. O levantamento do Instituto MDA foi realizado entre 19 e 23 de fevereiro, com 2.002 entrevistas presenciais e margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, apresentou uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que prevê a redução da jornada máxima de trabalho para 36 horas semanais, distribuídas em 4 dias por semana. A medida tem como objetivo eliminar a escala 6x1, que estabelece 6 dias de trabalho seguidos por 1 de descanso. A proposta foi protocolada na Câmara dos Deputados nesta terça-feira 25, após reunir apoio de 209 parlamentares, superando as 171 assinaturas exigidas para a apresentação de uma PEC. O projeto nasceu de uma mobilização popular impulsionada pelo movimento Vida Além do Trabalho, VAT, que coletou mais de 1 milhão de assinaturas para pressionar o Congresso a discutir o tema. A redução da jornada de trabalho já é debatida em diversos países e tem sido testada por empresas ao redor do mundo, com estudos indicando benefícios para a produtividade e a saúde mental dos trabalhadores. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco. Tá nos portais, blogs e sites.
Tá no JCPE. A Prefeitura do Recife decretou o ponto facultativo em 4 dias das festividades de Carnaval, que este ano serão prolongadas devido ao feriado estadual da data magna. O informe foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 25. O decreto determina que serão pontos facultativos os dias 3, 4, 5 e 7 de março. As 3 primeiras datas correspondem aos dias de Carnaval e à quarta-feira de cinzas, enquanto o dia 7, uma sexta-feira, se segue ao feriado da Revolução Pernambucana, comemorado na quinta-feira 6. O ponto facultativo é válido para os servidores da Prefeitura do Recife e para repartições públicas municipais. Tá no site do Jamildo. Pela segunda vez em fevereiro de 2025, o governo de Pernambuco precisou republicar o edital do Arco Metropolitano do Recife. O estado já tinha publicado o edital em 8 de fevereiro de 2025, mas precisou republicar novamente o edital nesta terça-feira 25. O valor da licitação agora subiu para 744 milhões de reais. Antes estava em 743 milhões. A abertura das propostas também precisa ser adiada mais uma vez. Antes estava marcado para 31 de março, agora foi remarcado para 11 de abril. Em 8 de fevereiro, em nota oficial, o governo tinha informado que era necessário fazer a primeira republicação após regulamentos solicitados pelo Tribunal de Contas do Estado. Segundo o Executivo, o TCE tinha pedido vistas para analisar os termos de referência do edital, apresentando recomendações. Após avaliarem como pertinentes esses apontamentos, o Departamento de Estradas e Rodagem e a Secretaria de Administração do Estado, SAD, ajustaram os documentos referentes às obras do lote 2. Esse trecho fica entre a BR-408 e a BR-101 Sul. Tá no blog do Magno. O presidente estadual do PRTB, Robson Ouro Preto, convidou o escritor e acadêmico Antônio Campos para ser candidato ao governo de Pernambuco nas eleições de 2026. Campos, que disputou a prefeitura de Olinda no último ano, é considerado pelo partido como alguém com grande conhecimento jurídico e político, com a coragem para debater temas relevantes para o estado. O PRTB também avalia que o episódio envolvendo Olinda foi um caso isolado e aguarda a resposta do possível candidato até o final de março deste ano. O Rádio Notícias volta já. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O pagamento de emendas parlamentares deve ultrapassar a marca de 50 bilhões de reais no orçamento deste ano, reforçando o controle do Congresso sobre a destinação de parte dos recursos públicos. O valor representa cerca de 20% de todas as despesas discricionárias do governo federal, ou seja, aquelas em que o Executivo pode decidir a alocação. O crescimento dessas verbas tem gerado críticas por dificultar o planejamento do governo federal e favorecer a fragmentação do orçamento. O Supremo Tribunal Federal, STF, já determinou bloqueios e exigiu maior transparência, especialmente nas chamadas emendas PIX, que permitem repasses diretos a estados e municípios sem necessidade de convênio. Agora, a Corte exige a apresentação de um plano de trabalho detalhado antes da liberação dos recursos. Saúde lança a estratégia para vacinar 3 milhões de jovens contra HPV. José Carlos Andrade traz mais informações. O Ministério da Saúde vai promover uma estratégia nacional com o objetivo de vacinar adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não foram imunizados contra o HPV, papilomavírus humano. A ação tem como meta corrigir o acúmulo de não vacinados desde 2014, quando a vacina foi introduzida no Brasil. Dessa forma, o Ministério trabalha para proteger uma faixa etária vulnerável a doenças relacionadas ao HPV, como o câncer de colo do útero. A campanha vai ser realizada prioritariamente em 121 municípios que possuem as maiores proporções de jovens não protegidos. Essas cidades têm aproximadamente 3 milhões de adolescentes que precisam ser vacinados. O objetivo é imunizar ao menos 90% do público-alvo. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, cerca de 7 milhões de adolescentes de 15 a 19 anos ainda não foram vacinados em 2024. Todas as orientações para a realização da estratégia podem ser consultadas no site gov.br/saúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Os Correios iniciaram um mutirão para atendimento presencial e gratuito a pessoas endividadas em parceria com a Serasa e a Federação Brasileira de Bancos. O serviço estará disponível em todas as 10 mil agências do país até 31 de março. Os interessados podem consultar seus débitos na plataforma Limpa Nome e terão acesso a ofertas especiais de renegociação com descontos de até 99% e parcelamentos de até 72 vezes. Os pagamentos podem ser feitos à vista ou parcelados e transações via Pix podem garantir condições ainda melhores. A ação faz parte do Feirão Serasa 2025, que envolve 1.456 empresas e tem como objetivo facilitar a regularização de pendências financeiras. Para ser atendido, é necessário apresentar um documento oficial com foto. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Carimbo nos ovos a granel. Prazo é adiado para setembro. Os embalados com validade em rótulo não precisam da marcação na casca. Mudança era prevista para março. Quem explica pra gente é Bianca Mingotti. O prazo para os produtores rurais carimbarem a casca do ovo vendido a granel com a data de validade foi adiado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, para o dia 4 de setembro deste ano. A norma considera que a granel é o produto sem embalagem primária rotulada. A marcação individual desses produtos também deve trazer o número de registro do estabelecimento produtor. A mudança era prevista para março. Pela nova regra, os ovos embalados com validade devidamente rotulada não precisam da marcação na casca. Alvo de publicações de desinformação, a portaria do MAPA de setembro do ano passado estabelece os requisitos para instalações, equipamentos e procedimentos de funcionamento de granjas avícolas e unidade de beneficiamento de ovos e derivados. A norma foi atualizada pela nova portaria em fevereiro de 2025, que estabelece um novo prazo para a adequação dos produtores. Conforme nota da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, a medida não altera as regras para os estabelecimentos produtores de ovos, tendo em vista que a regra de rotulagem dos produtos não foi modificada. Na realidade, foi acrescentada a identificação individual para ovos vendidos a granel, ou seja, na ausência de embalagem primária rotulada, é necessário a identificação individual para a venda a granel. Pela nota, o governo informa que a portaria visa a segurança e a transparência para o consumidor, além de ser uma ferramenta de combate à fraude em proteção ao produtor. A nova portaria do MAPA estabelece que a tinta a ser utilizada para impressão ou marcação da casca de ovos deve ser específica para uso em alimentos, sendo atóxica e não representar risco de contaminação ao produto. Reportagem Bianca Mingotti. Uma nova onda de calor vai atingir o centro-sul do Brasil a partir desta sexta-feira, dia 28, e deve persistir até pelo menos o dia 5 de março. A previsão é da Clima Tempo. Os estados mais afetados serão Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Essa será a quinta onda de calor registrada no Brasil somente neste ano. A previsão também indica que o calor intenso favorecerá pancadas de chuva localizadas, algumas com risco de tempestades e granizo. No Nordeste, a chuva será intensa no centro-norte da região, especialmente no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Meteorologistas também destacam que o fenômeno Laninha deve perder força ao longo de março, retornando a uma fase neutra, o que pode influenciar o regime de chuvas e a entrada de massas de ar frio nas próximas semanas. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.